Bom dia, meninas, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de cunicultura. Essa é uma das nossas últimas aulas do curso, então agradeço vocês pela participação, espero que tenha sido tudo de acordo com aquilo que vocês esperavam, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre índices produtivos, produtividade, dimensionamento dos sistemas de criação de coelhos, né? Como planejar as instalações de acordo com o número de animais, para que você possa construir as instalações de acordo com seus objetivos dentro do sistema de produção. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma questão um pouco mais delicada no que se refere à produção de coelhos e animais de biotério de maneira geral, né? Nós vamos falar sobre ética no uso de animais. Bom, existe uma legislação vigente que fala sobre esse assunto e eu disponibilizei um vídeo curto para vocês na nossa classe do Google Classroom, para vocês complementarem essa informação. Lá nesse vídeo que eu disponibilizei para vocês, vai estar lá falando quais são as leis, quais são os incisos, quais são os parágrafos que você deve apresentar e que se referem ao uso de animal, tanto em pesquisas para medicamentos, quanto para uso em cosmetologia, né? Então, teste de produtos para serem utilizados para cosméticos, tá bem? E, além disso, nós vamos abordar aqui hoje alguns parâmetros, alguns critérios que nós devemos utilizar, não é? Para que isso aconteça da melhor maneira possível. Quando a gente fala de uso de animais para pesquisa, a gente já tem que trabalhar com um certo critério, né? Porque hoje em dia nós temos muito mais a prestar contas à sociedade do que há pouco tempo atrás, né? E eu acho isso muito bom, né? Então a gente tem que parar de utilizar animais como se eles não tivessem, como se eles não fossem seres sensitivos, né? E hoje, com o desenvolvimento das pesquisas na área de bem-estar animal e do desenvolvimento das espécies, a gente sabe muito bem que os animais, eles são seres sensitivos, eles têm consciência, né? Então a gente tem que ser muito mais criterioso quando a gente está testando algum produto no animal, né? E mesmo nos estudos que a gente faz com zootecnia, que são estudos de nutrição, que são estudos de medicamentos ou estudos de desempenho, a gente tem que tomar o máximo cuidado possível, reduzir ao máximo o número de animais que são utilizados para esse tipo de prática, né? Nós somos responsáveis por isso também, né? Então, antes da gente começar a falar diretamente sobre a ética, eu coloquei aqui algumas coisas que vão ser advindas da produção da cunicultura, para que a gente tenha uma ideia do número de produtos que vem e os cuidados que vão estar por trás, ou as coisas pelos quais os coelhos vão ter que passar para entregar esse produto, sabe? Então, assim, o ônus de cada produção para a cunicultura, para os próprios coelhos. Então, quando a gente fala numa produção intensiva de carne, a gente vai pensar nos animais no sentido reprodutivo e na produção comercial. Então, a gente vai ter produção de coelhos que vão ser abatidos para o fornecimento de um produto que é a carne. Depois, nós vamos ter a produção de coelhos para pesquisa, que vão ser animais que vão ser utilizados para a indústria, principalmente, para pesquisar ou medicamentos ou cosméticos, né? A gente vai ter os coelhos que vão ser produzidos para a companhia, então os coelhos para pet. Nós vamos ter os coelhos que vão ser criados para a produção de pelo, então também para uso na indústria, mas na indústria têxtil, né? Ou na peleteria, para a produção de pele. E nós vamos ter os usos dos coelhos ligados às criações de subsistência, em que os produtores eles vão estar criando esses animais para a própria alimentação da família, né? Então, os coelhos eles vão ser criados e abatidos para o consumo próprio, digamos assim, né? O coelho é um animal que tem grande potencial produtivo, nós já falamos isso durante o semestre. Então, ele é um animal que tem um hábito alimentar herbívoro, 30% da dieta dele vem de volumoso, o que faz com que o custo da produção do coelho seja barato, né? O volumoso é um dos alimentos mais baratos que a gente vai ter disponível. É um animal que tem o ciclo rápido,
né? Então, nós vimos que a gestação de uma coelha é de 30 a 32 dias. Então, se a gente pensar que a cada mês o animal pode estar produzindo aí 8 láparos, né? E esses animais podem ser terminados aí com 45, 60 dias, para que eles possam levar alimento à mesa da população, né? Isso passa a ser extremamente interessante. Tem um potencial reprodutivo alto, então a coelha ela ovula pela pressão, nós já falamos sobre isso, né? Então, ela vai ovular em qualquer época do ano, permitindo um ciclo produtivo durante todo o ano, um potencial de crescimento elevado e uma qualidade dos produtos que estão sendo produzidos. Então, os produtos advindos da produção de coelhos, eles são extremamente valorizados no mercado, tanto nacional quanto internacional. Produtos de pele de coelho, de pelo de coelho, têm um valor agregado altíssimo. A carne tem um valor agregado no mercado e são principalmente requeridas por restaurantes e supermercados gourmet, né, que vão atender uma população diferenciada, que podem pagar por um produto de bom valor nutritivo, com baixa quantidade de gordura, né? Então, um produto diferenciado no mercado da carne. Então, isso faz com que os produtos e o potencial produtivo do coelho seja alto. Isso faz com que ele se torne uma criação atrativa nos mercados, né? Dependendo da região, quando é um produtor pequeno, numa região pequena, em que ele não consegue produzir outras coisas dentro da propriedade, o coelho pode ser, sim, uma alternativa muito viável para esse pequeno produtor. Então, nós falamos aí o ciclo de produção vai ter uma duração de 32 dias, com período de gestação, o abate por volta de 10 semanas, com potencial produtivo de até 7 partos por ano, com mais ou menos 8 láparos desmamados por parto, que vai dar 92 coelhos por fêmea por ano. Então, olha só que conta interessante, isso faz a gente pensar que uma fêmea que pesa por volta de 4 quilos, ela produz 20 vezes o seu peso em quilos de carne de coelho por ano, né? Então, é um animal extremamente produtivo. Daí aquelas linhas de pesquisa que nos mostram que uma família de baixa renda que tenha uma coelha ou 2 coelhas e um reprodutor, ela consegue produzir carne suficiente para manter uma família de até 6 pessoas durante o ano, né? Então, é uma alternativa super viável nas regiões em que há escassez de alimento também. E quais são os subprodutos que vêm além da carne, né? Então, a gente tem a carne como produto principal, mas a gente tem alguns subprodutos. Dentre eles, a gente pode destacar o pé de coelho, né? Então, o pé de coelho é um artefato que ele vai estar enquadrado nos itens de superstição, né? Então, são aqueles materiais que as pessoas às vezes adquirem para dar proteção. Normalmente tem aquela lenda de que o pé de coelho traz sorte, né? Então, algumas pessoas ainda mantêm esse hábito de sempre ter consigo um pé de coelho. A pele, que é um artefato extremamente valorizado no mercado de peleteria para fazer casacos, né? Golas de casaco, forros de casaco, por ser um material natural e que confere maior higroscopicidade ao corpo, então ela facilita a troca, ela isola, de certa forma, o corpo da pessoa em relação ao meio externo, então ela propicia que as pessoas fiquem aquecidas, né, e que não suem, né, então esse material, ele tem uma higroscopicidade maior, a capacidade de absorver mais a umidade, né, e com isso, conferir maior conforto térmico à pessoa que está usando a vestimenta ou o casaco com esse tipo de pelo, né. O esterco também é muito valorizado, porque nós já conversamos sobre ele é um esterco diferenciado das outras espécies, é um esterco que não tem odor característico, então ele é muito recomendado para pomares e hortas, em que as pessoas vão ter acesso diretamente aos produtos ali que ficaram em contato, né, então não tem aquele odor desagradável do esterco convencional de outras espécies, além de uma composição extremamente interessante em potássio, por exemplo. A urina, que nós já falamos, ela também é uma urina que tem uma composição diferente, ela tem bastante cálcio, né?
forma cristais de cálcio na urina, uma urina com uma coloração alaranjada, bem forte, e é muito utilizada para fixação de perfumes na indústria farmacêutica, digamos assim, né? O cérebro do coelho pode ser utilizado para produzir alguns compostos que são utilizados na medicina. Então, a tromboplastina é utilizada para testes de coagulação, inclusive é um medicamento utilizado em cirurgias, né? Então, quando a pessoa tem dificuldade de coagulação, é utilizada a tromboplastina extraída diretamente do cérebro dos coelhos, né? Então vejam que os coelhos são animais que estão suscetíveis a testes e a extração de produtos da área médica que são utilizados diretamente nos seres humanos, né? Então são animais que estão muito suscetíveis a essas leis de ética de proteção animal, né? Então a gente precisa mesmo falar sobre esses assuntos. Além da carne, que nós já falamos que é um dos produtos principais, que a carne é muito rica em ácidos graxos insaturados e poliinsaturados. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, uma tabelinha que vai falar a composição da carne do coelho e do bovino, só comparando, né? O teor de proteína é bem próximo, o teor de extrato etéreo da carne de coelho é bem menor, o teor de cálcio é maior e o teor de fósforo é maior, né? Então isso mostra que realmente a carne de coelho é uma carne mais magra, eles têm menos gordura de cobertura, menos gordura entremeada. Isso faz com que essa carne seja extremamente interessante, dependendo das restrições alimentares pelas quais os seres humanos vão estar passando, a pessoa vai estar passando por adquirir, por optar por esse produto, né? Então, ela não necessariamente precisa parar de comer carne, mas comer uma carne que tenha valores nutricionais mais adequados com aquilo que ela está precisando controlar da alimentação. E aqui uma composição da quantidade de colesterol em diferentes carnes. Então, a gente tem coelho, frango, bovino e suíno. Então, vejam que a quantidade de colesterol na carne do coelho, ela é, no máximo, entre 35 e 50 miligramas para cada 100 gramas de carne, o que é inferior a qualquer outra carne disponível no mercado, inclusive o frango, né? E o frango é uma das carnes já mais magras que nós temos disponíveis, né? Então, o coelho vai estar, assim, muito próximo ao que seria a quantidade de gordura na carne do caprino, né? Então, o coelho, como carne branca, ele vai ter uma carne bem rosada, que com o preparo adequado vai ficar extremamente macia e suculenta, né? Representante aí das carnes brancas. E os caprinos, representante das carnes vermelhas, aí, então, com uma menor quantidade de gordura. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia também a composição do esterco, né, comparando o esterco do coelho, do frango e do bovino. Então vejam aí, a quantidade de nitrogênio é bem pequena no coelho e no bovino, a quantidade de fósforo é maior no esterco do coelho e a de potássio e cálcio é maior no esterco do coelho. Então, por isso faz com que esse esterco seja muito interessante para uso em pomares e hortas, já que esse tipo de árvore frutífera tem uma exigência maior para cálcio, fósforo e potássio, né? E aliado ao fato de eles não apresentarem odor, o que é muito interessante para não contaminar o produto que está sendo produzido, né? Então, um esterco bastante adequado que pode ser utilizado diretamente nas hortas e pomares, o que valoriza o esterco de uma certa forma, né? Você tem aí um produto extra dentro da cunicultura. E existem outros produtos que podem ser utilizados do coelho, que nós já falamos, mas aqui está mais específico. Então, a bexiga cheia de urina. A bexiga ela pode ser amarrada e resfriada, sendo comercializada para a indústria de cosméticos. Então, não necessariamente você precisa ter uma instalação azulejada para fazer a coleta da urina do coelho na gaiola. Você pode coletar a bexiga inteira do coelho por ocasião do abate desses animais. Então, quando eles vão atingir o peso de abate e eles vão ser comercializados como carne, você pode aproveitar esse momento do abate para a correta refrigeração, coleta e refrigeração da bexiga, que vai ser comercializada como fixador, que vai ser comercializada para ser utilizada como fixador de perfume, né? A carne, como nós já sabemos, então todas as raças produzem carne de boa qualidade,
exceto as raças pequenas, né, que vão produzir uma quantidade insatisfatória e não vão ter velocidade de crescimento. É um produto de excelente qualidade, tendo como principais características o baixo índice de gordura e colesterol, elevado teor proteico, e as mais utilizadas para esse fim são as de médio e grande porte, então Nova Zelândia branco, Califórnia, gigante de Flandres e gigante de Boskap. O cérebro, como nós já falamos, ele é vendido para laboratórios, onde eles são desidratados e moídos, sendo utilizados para a fabricação de medicamentos, de onde vai ser retirada lá a tromboplastina e uma série de outras enzimas que também são utilizadas na medicina humana. Hormônios, hipofisários, uma série de outros elementos. Bom, os coelhos abatidos, eles podem ser vendidos pelos criadores, que vão geralmente vender a unidade, sem pesar o animal. A gente também pode comercializar os coelhos vivos para corte, que vão ser abatidos entre 90 e 120 dias, com peso médio de 3 quilos. O couro dos animais, então, ele é curtido. Quando ele não tem pelo, ele é normalmente utilizado para a fabricação de acessórios, né? E quando ele tem pelo, ele vai para um mercado específico de peleteria, então não são todos os couros que são utilizados para peleteria, ele tem que ter um pelo específico, uma finura específica para que ele possa ser direcionado para a peleteria. O esterco, que é um fertilizante de boa qualidade, muito apreciado pelos horticultores, devido à relação de fósforo, potássio e cálcio que nós falamos. O mercado pet, né? Então, nós podemos encontrar no mercado diversas raças de coelhos que são utilizados como estimação, né? Tem um valor agregado extremamente alto, porque ele passa a ser um coelho exótico, né? Então, às vezes, eles têm aquelas raças que são anãs e que têm o pelo maior e que são muito dóceis e que acabam sendo muito cativantes para as crianças. Os neonatos também têm comércio, então lá para os de até 3, 4 dias de idade, eles podem ser vendidos para laboratórios para fabricação e teste de vacinas. Então vejam vocês que todo tipo de uso existe para os coelhos, né? Então até esse uso aí dos láparos com 3 a 4 dias de idade. Os olhos dos coelhos são vendidos para empresas que realizam testes cirúrgicos, então é comum também em universidades de medicina, os estudantes que estão se especializando na área ocular, então que vão fazer cirurgia de córnea, cirurgia de retina, eles testam as cirurgias em coelhos antes de fazê-las em seres humanos, né? Então, quando é desenvolvida uma nova técnica, uma nova metodologia, vai ser testada com laser ou não, né? Hoje em dia é muito utilizado modelos com algum uso robótico, né? Sempre é testado antes nos coelhos. O coelho é dos animais o que tem o aparelho óptico mais parecido com o dos seres humanos. Então, por isso ele é principalmente escolhido para essa finalidade. E as orelhas dos coelhos também podem ser utilizadas como petisco para cachorro. Então, as orelhas elas são cozidas e defumadas e vendidas como petisco. Então, vários usos incomuns, né? Não é tão comum para nós observarmos tamanha diversidade de usos, né, dos produtos, como a gente vê no caso dos coelhos. A pele também, de modo geral, ela pode ser aproveitada pela indústria. Só que existem algumas raças que se destacam, então as peles podem ser comercializadas para empresas que vão curtir o material, ou elas podem ser curtidas dentro da propriedade, e o preço varia devido à qualidade do produto e ao tipo de curtimento que foi utilizado, né? Então as raças chinchila, castor, prateado de champanhe, são as raças que têm a pele mais valorizada. O pelo ou lã, indiscutivelmente, a raça Angorá é a que produz o melhor pelo, né? E que apresenta melhor rendimento. Então, no Brasil, a produção de pelo da raça Angorá é mais desenvolvida na região sul, devido ao clima mais ameno, que é propício para a criação dessa raça. E o pelo é retirado por tosa 3 vezes ao ano. E cada animal chega a produzir 150 gramas de pelo. Então, aqueles cachecóis e o gorro que eu mostrei para vocês na aula anterior, então eles são produzidos dessa forma, né? Então o pelo ele é
tosado dos animais 3 vezes por ano, o que passa a ser menos agressivo, né? A gente também pode ter o comércio de reprodutores, que é uma atividade que proporciona maiores lucros e também exige grande prática e conhecimento, demanda maior trabalho e exige técnicas mais apuradas de reprodução, manejo, alimentação, seleção e entre outros. Então, uma pessoa que quer comercializar reprodutores, ela tem que ter uma organização de escrituração zootécnica dentro da propriedade muito apurada, para que ela possa realmente selecionar melhores animais para serem comercializados como reprodutores. O sangue também é comercializado, é vendido para fábricas de ração, e é um mercado restrito, pois o local de abate deve possuir um rigoroso controle sanitário, porque o sangue é um excelente meio de cultura e qualquer agente pode contaminar esse produto. Então, em locais em que o abate é realizado de forma adequada, com todo o controle necessário pregado pela vigilância sanitária, pelos órgãos do Ministério da Agricultura, ele pode ser vendido para os laboratórios que produzem uma série de testes utilizando o sangue, né? Então, testes para detecção de leptospirose, por exemplo, ou também utilizado na fábrica de ração. E as vísceras, em sua grande maioria, são vendidas para fábricas de ração, que vão produzir ração principalmente para cães e gatos. Bom, já que existem tantos usos incomuns para os coelhos, a gente precisa de uma legislação muito rigorosa que trabalhe nesse sentido, né? Então, a gente entende que é necessário que existam testes, né? Porque não dá para você introduzir uma técnica nova de cirurgia sem ter testado essa técnica adequadamente. E é claro que é adequado que esse teste seja realizado em outro tipo de animal e não no ser humano, né? Mas que essa etapa de testes possa seguir um protocolo adequado, né? Então, respeitando a vida dos animais que estão envolvidos nesse processo, né? Então, antigamente, a gente via que era muito mais fácil realizar testes com animais. Eu me lembro quando eu estava na universidade, era muito fácil a gente ter animais fistulados na universidade, falando de ruminantes, para a gente poder estudar o rumen, toda a microflora ruminal, o que acontece lá dentro, velocidade de degradação e tudo mais. Hoje em dia, é muito mais difícil você ter esses animais, né? Porque se sabe que colocar uma fístula no rumen, o animal ele não vai mais se comportar da mesma maneira, você está alterando o comportamento normal daquele animal, colocando para ele uma dor que ele vai ter que conviver com ela por muito tempo, durante toda a vida útil dele, né? Então, para que seja autorizada a implantação de uma fístula, você precisa realmente comprovar que o estudo que vai ser realizado, ele vale a pena pelo desgaste, pelo custo, pelos maus tratos que ele está causando aos animais, né? Então, hoje em dia, existe uma balança muito mais criteriosa para determinar se aquele estudo é realmente necessário, se ele realmente vai propor mudanças importantes no cenário de criação ou no cenário da saúde humana, para que ele possa ser autorizado a ser realizado ou não, né? Então, quando a gente fala de ética, permite-se o uso de animais em experimentos quando existe a finalidade de promover melhoras nas condições de vida humana, quando vai resolver um problema sem infringir em demasia os animais, né? Então ele tem que ter um controle sobre o sofrimento que ele vai ser causado, né? Então, normalmente eles categorizam isso de alguma forma para que não cause extremo sofrimento aos animais, aquele tipo de estudo, e para que possa ser minimizado ao máximo o sofrimento causado por esses animais. E a gente sempre tem que lembrar que o pesquisador é responsável pelo animal, né? Então eu tenho responsabilidade sobre os animais que estão sob o meu cuidado. Então, é minha responsabilidade zelar pela correta criação, pela correta nutrição, pela correta sanidade desses animais e pelo correto bem-estar desses animais. Quando o meu projeto, quando a minha pesquisa implica que esses animais não vão estar contemplados pelo bem-estar animal, que eles vão ter de alguma forma algum tipo de sofrimento, isso tem que estar muito bem justificado e eu tenho que falar sobre como eu vou amenizar esse sofrimento sobre os animais, para que esse projeto possa ser aprovado pela Câmara de Ética,
né? Então, em 1876, começaram os primeiros atos, as primeiras legislações, as primeiras preocupações sobre a crueldade com os animais na Inglaterra, né? Então, teve o primeiro ato, que foi como um compêndio, né, que falava sobre a crueldade dos animais e os protocolos que deveriam ser seguidos. Depois a gente tem, em 1966, nos Estados Unidos, a Animal Welfare Act, então foi um ato pensando no bem-estar animal. E no Brasil, em 1934, o primeiro decreto, número 24.645, que abordava os maus tratos com os animais. Depois nós temos outras leis, outros decretos, em 79, falando sobre vivissecção. Então, vocês devem lembrar, ou o pai de vocês devem lembrar, se vocês perguntarem para eles, era muito comum antigamente nas aulas de ciência as pessoas poderem abrir sapos, né, abrir rãs para ver o funcionamento do coração. Então, você abria a rã, ela viva, para você ver o coração batendo. Eu fiz isso, né? Não sou tão velha assim, mas eu tive a oportunidade de fazer isso numa época em que a legislação não pegava tanto no pé, né, das universidades e tudo mais. E eu acredito que era desnecessário, né? Ninguém precisa ter essa visualização, a gente entende isso muito bem. Ainda mais hoje que nós temos uma série de programas computacionais que projetam isso de uma forma muito real, né? Então a gente consegue estudar sem precisar fazer vivissecção nos animais ou esse tipo de estudo que tira, que leva a sofrimento de alguma forma para esses animais, né? Então, no Brasil, em 1989, houve a criação do COBEA, que trabalhou sobre os princípios éticos na experimentação animal e criou comissões de ética por todo o Brasil. No material que eu vou disponibilizar para vocês para estudo complementar dessa aula, tem lá todo o compêndio do COBEA, que é o Colégio Brasileiro de Bem-Estar Animal, que fala sobre todas as legislações, todas as regras envolvidas quando você está falando de pesquisa com animais, ok? E seria muito interessante que vocês fizessem toda a leitura. Então, a gente tem que pensar, hoje em dia, em alternativas ao uso de animais. Eu consigo desenvolver um medicamento sem que ele tenha sido testado em animais? Consigo. Eu consigo desenvolver cosméticos para uso humano sem que eles tenham sido testados em animais? Consigo. Então, hoje em dia, a gente tem visto um crescimento muito grande de coisas chamadas veganas, né? Então, a gente tem sabonete vegano, shampoo vegano, pasta de dente vegana, maquiagem vegana, que são todos produtos desenvolvidos sem testes em animais. Existe a chance desses produtos terem algum efeito colateral nas pessoas que estão utilizando? Alguma alergia, coceira? Existe, tudo bem? Então, esse produto ele não foi testado em animais. E cada pessoa é um indivíduo diferente. Então, em alguns casos, mesmo que os produtos utilizados na composição sejam todos da natureza, naturais, sem conservantes, existe a chance desses produtos causarem algum tipo de reação na pessoa que está utilizando, né? Mas, como são produtos de uso externo, qualquer reação que possa apresentar, o máximo que vai acontecer é a pessoa ter que parar o uso, interromper o uso do shampoo, interromper o uso do sabonete, porque causou algum desconforto, né? Não vai haver transtornos maiores. Mas o mesmo não pode acontecer quando a gente está falando de um medicamento, né? Então, não dá para eu testar, dá para eu colocar disponível no mercado um colírio, por exemplo, sem ele ter sido testado antes, porque a pessoa, ao utilizar esse produto, ela pode ter uma reação tamanha que cause dificuldade de visão, ou uma irritação tão severa que pode levar a pessoa à perda da visão, né? Então, esse tipo de produto, ele exige um critério muito maior para ele ser lançado. Então, ele se torna indispensável o uso de testes em animais. Mas não é porque esse produto tem que ser testado em animais que eu tenho que testar numa quantidade muito grande de animais, né? Então, hoje em dia se fala muito em redução. Então, usar o mínimo possível de animais para testes do produto que você está desenvolvendo, ou da técnica que você está desenvolvendo para uma cirurgia, por exemplo. Para isso, você precisa ter um planejamento adequado daquilo que vai ser realizado.
né? Para isso, o seu projeto tem que estar muito bem escrito, muito bem planejado. Só assim ele vai ser aprovado pelos comitês de ética. Eu tenho que trabalhar não só com a redução, mas também com o refinamento. Então, eliminar fontes de variação e reduzir desconfortos. Para isso, a gente usa sistemas computacionais. Então, aquilo que antigamente eu fazia vários testes de simulação e ia eliminando os fatores no decorrer do avanço dos estudos, hoje em dia isso é dispensado. Então, esse refinamento ele é feito através de testes computacionais para diminuir essa variação imposta. E eu só vou realizar o teste quando o produto ou o medicamento ele já passou por essa fase inicial e é um uso único, digamos assim, né? Então eu não vou ter que repetir, é a etapa final do desenvolvimento do produto. E eu também tenho que pensar em substituição. Então, por que eu preciso testar em coelhos ou em cães? Eu não posso testar em organismos inferiores, eu não posso fazer testes em culturas in vitro, eu não posso utilizar cultura de tecidos e células, né? Então, hoje em dia, a gente vive um momento do desenvolvimento genético e tecnológico que isso é possível, né? Então, para que eu tenho que testar num animal vivo, se eu posso fazer uma cultura de tecido no laboratório e testar in vitro, né? Então, sempre que possível, substituir o uso dos animais por outros organismos ou por outras alternativas laboratoriais viáveis, né? Então, sempre pensar em reduzir, refinar e substituir. Aí a gente tem a escolha da espécie para o estudo. Então, a gente precisa que a espécie ela esteja adequada ao processo a ser estudado. Não adianta eu querer estudar transplante de córnea com uma córnea de uma rã, tudo bem? Então, é muito distinto filogeneticamente da espécie humana, né? Então, eu preciso de um representante que esteja adequado àquilo que está sendo estudado. Então, eu preciso que seja adequado ao processo e eu preciso que exista uma adequação ao método a ser empregado. Para isso, eu preciso de uma revisão muito crítica de literatura, que comprove a minha escolha, que justifique a minha escolha. E eu vou precisar de animais altamente padronizados, genética e microbiologicamente. Então, por isso que na grande maioria dos estudos são utilizados animais de biotério, que são camundongos, cobaias, hamster, gerbil e coelho, que são animais que são produzidos num ambiente estéril, né? Então, ele tem todo um controle daquilo que ele está ingerindo, da gaiola em que ele está ficando, do prédio em que ele está ficando. Então, todas as pessoas que vão trabalhar ali, elas têm que estar paramentadas, elas tomam banho na entrada, na saída. Não existe troca de material, nem troca de pessoal entre as salas do biotério, para que todas as espécies possam ser mantidas estéreis, com a mínima variação possível, para que o teste ele possa ser replicável. Então, é como se eu tentasse minimizar o efeito individual do animal. Então, quando a gente vai fazer estudos, por exemplo, em zootecnia, com produção animal, a gente tem lá os lotes. A gente espera que os lotes sejam homogêneos, mas eles não são, porque os animais são muito diferentes, né? Então, a gente está trabalhando com ganho de peso, por exemplo, tem animais que foram desmamados um pouco mais pesados, alguns foram desmamados um pouco mais leves, alguns nasceram de parto duplo, alguns nasceram de parto simples, alguns foram criados num ambiente com uma temperatura um pouco maior, uma temperatura um pouco menor, tiveram estresses diferentes ao longo da vida. Então, isso faz com que esses animais tenham respostas, mesmo que minimamente diferentes entre eles, né? Porque eles não são iguais. Quando a gente tenta criar animais padronizados, altamente padronizados, a gente tenta eliminar esse fator de variação entre os animais, né? Então, o fator individual, ele praticamente deixa de existir, porque eles são todos iguaizinhos, mantidos na mesma condição. Então, existe um critério muito grande de bioterismo para que isso seja possível. 91% dos animais que são utilizados em estudo, eles são camundongos, cobaias, hamster e gerbil. E apenas 7% são coelhos. E os outros porcento, né? Os outros 2% que estão faltando aí? Podem ser macacos, podem ser cães, dependendo do tipo de estudo que está sendo proposto. Então, alguns usos aqui para vocês terem uma ideia. O cão, ele é muito utilizado quando está trabalhando com estudos de diabetes, leucemia e glaucoma.
O mini porco, ele é utilizado quando vão ser desenvolvidas novas técnicas para transplantes de órgãos, por exemplo. O gato, muito utilizado para estudos de neurofarmacologia, então estudos de medicamentos que vão afetar de alguma forma o sistema cerebral, utiliza-se gatos. Primatas são utilizados para testes de vacina, para toxicidade de drogas, técnicas cirúrgicas, porque são os nossos primos mais próximos, né? As aves são utilizadas para efeitos de pesticidas. O tatu, então, ele é o único animal capaz de desenvolver hanseníase além do homem. Então, quando se está trabalhando com hanseníase, o tatu é o animal de eleição, né? E o coelho, ele é principalmente utilizado para estudos de imunologia, anticorpos, ortopedia, oftalmologia, transplante de embriões, tromboplastina e cirurgia plástica. Então, imaginem vocês que todas as técnicas de cirurgia plástica que são aprovadas e que entram em vigor e que são utilizadas diariamente em muitos hospitais do Brasil inteiro, foram inicialmente testadas em coelhos, né? Então, a gente deve muito aí a essas espécies animais para as quais a gente trabalha e estuda para desenvolver as técnicas que são utilizadas nos seres humanos. Vocês observaram que a grande maioria das coisas que envolvem medicina, teste de medicamentos, estão relacionados ao uso de animais, né? Então, eu acho muito importante que a gente tenha um senso crítico muito desenvolvido nesse sentido, né? Então, hoje em dia, a gente vê falar muito sobre o crescimento do veganismo e das sociedades protetoras dos animais, né? E o que eu acho extremamente justo, né? Porque quando a gente está trabalhando com qualquer espécie animal que seja, e não necessariamente com testes, né, de produtos e medicamentos, mas no nosso dia a dia, na zootecnia, nós somos responsáveis pelos animais que nós estamos tomando conta, pelos animais que nós criamos. Então, nós, como zootecnistas, é nossa obrigação dar a eles uma qualidade de vida mínima, para que eles possam fornecer a nós os produtos dos quais a gente precisa, né? Então, a gente precisa de carne, a gente precisa de leite, a gente precisa de lã, a gente precisa de alimento e de proteção, né? Dependendo do tipo de produto que a gente está retirando dos animais. Então, eu não posso tratá-los com descaso ou com maus tratos. Eu preciso tratá-los com todo o respeito que eles merecem, né? Então, a gente tem que trabalhar para que eles tenham uma correta alimentação, uma correta nutrição, um correto manejo sanitário, para que as condições das instalações estejam os mais adequadas possíveis para a criação daquele animal. E, dentro do possível, que eles estejam dentro daquilo que é considerado bem-estar animal para cada espécie, né? A zona de termoneutralidade adequada, o espaço adequado dentro de cada gaiola, dentro de cada baia, que não haja disputas de território, porque isso traz de alguma forma estresse para os animais. E tudo isso, a responsabilidade recai sobre nós, né? Então, nós somos os profissionais que vão entender se aquela baia está muito apertada, se está havendo muita competição, se ela precisa ser dividida, se os animais têm que ser separados, né? Se a qualidade sanitária do ambiente está sendo mantida, se precisa haver desinfecção, se tem que ser lavado o coxo, se a nutrição está adequada, se o status sanitário daquele animal está adequado, né? Se o abate está sendo respeitoso e digno, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente faz o nosso dever de casa de forma correta, né? A sociedade, ela vê com melhores olhos aquilo que está sendo produzido. Então, muito do que a gente vê hoje em dia, desse crescimento do veganismo no Brasil e no mundo, está muito relacionado a más práticas de manejo que são diariamente reportadas nas redes sociais, né? Então, nós temos um território muito grande, muito amplo ainda para crescimento e melhora, né? Nós sabemos que nem todas as criações, nem todas as propriedades seguem aquilo que é o recomendado, né? Estão de acordo com as boas práticas de manejo e bem-estar dos animais, mas nós, como profissionais, estamos aqui para isso, para fazer a lei ser cumprida, né? Nós estamos aqui para levar o conhecimento ao campo e aquela propriedade que não estiver de acordo,
Eu tenho que levar essa informação para que ela esteja adequada àquilo que é o necessário, para que o consumidor tenha o produto que ele precisa, criado de forma adequada, abatido de forma adequada, né? E para que os animais sejam respeitados durante todo o ciclo de produção. Não adianta nós queremos dizer que, não, muito bonito, vamos parar com os testes em animais. Isso não vai acontecer, né? Então, nós sabemos que, em algumas situações, isso é indispensável, né? E nós estamos trabalhando para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então, mesmo que seja necessário que hajam testes, que eles sejam no menor número possível de animais, que eles sejam testados antes em laboratório, que eles sejam refinados antes, para que menos variação possa ser empregada e para que o teste final nos animais possa acontecer num número inferior de animais, né? Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta, para que os produtos possam ser produzidos, possam ser testados e possam ser entregados à população com a qualidade necessária, para que não cause nenhum problema aos seres humanos, mas que os animais envolvidos nesse processo de produção e de teste sejam respeitados, né? Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, para que tudo aquilo que envolva produção animal possa ser feita da melhor maneira possível, com a maior dignidade possível para esses animais que fazem parte desse processo. E que os seres humanos saibam disso, né? Que as coisas não caem do céu. Então, é preciso respeito mesmo, que as pessoas possam se sentir em débito, em situação de gratidão para com esses animais que dão a vida para que os produtos, os medicamentos possam ser produzidos para que os humanos possam sobreviver, né? Então, eu acho que esse é a mensagem final, que nós, como seres desenvolvidos que somos, como seres pensantes que somos, devemos muito aos nossos amigos animais, aos nossos primos filogenéticos, né, que se doam para que nós possamos atingir o nosso nível de desenvolvimento. E que nós possamos, diariamente, no nosso trabalho, honrar isso, né, e levar um pouco mais de respeito para dentro de todas as propriedades rurais das quais eu estiver, né, levar um pouco mais de informação para dentro das propriedades, para os produtores rurais, que muitas vezes não têm acesso à informação da forma que nós temos, ok? Então, eu agradeço vocês mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da aula, na verdade, essa aula é muito reflexiva, né? E para que vocês possam concluir o raciocínio de vocês, eu deixei lá disponível alguns materiais complementares na nossa classe do Classroom, ok? Se vocês, após assistirem os vídeos e lerem o material disponibilizado, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa esclarecer, ok? Eu estou disponível para vocês nos nossos canais de conversação convencionais, no WhatsApp, no Classroom, e vocês podem entrar em contato comigo sempre que necessário, ok? Muito obrigada a vocês e tudo de bom.